Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode se assentar. Estou tecnológica hoje. Primeira vez que vou tentar pregar com o computador, vamos ver se vai dar certo. Queridos, vocês estão bem? Antes de nós começarmos, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. É a sua primeira vez na Jet Church. Você levanta a sua mão bem alto, que os salva-vidas vão identificar você. Temos algum visitante? Não? Então, todos de casa, então sejam bem-vindos igual, né? Queridos, boa noite. Graça e paz de Cristo Jesus. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham tido um final de semana abençoado. Eu quero que nesse momento, como de praxe, você olhe para a pessoa que está do seu lado e você diga: você está preparado? Deus vai te chacoalhar hoje, amém? Queridos, Deus me chacoalhou. Quase desmaiei umas 4 vezes. Queridos, eu creio fielmente que Deus ele tem uma revelação muito pontual e profunda da parte dele para as nossas vidas hoje. Para nós como filhos de Deus, para que nós possamos ter uma percepção mais profunda de quem Deus é, mas também para nós como igreja, como corpo de Cristo aqui nessa terra, que temos a responsabilidade de resplandecer e de glorificar o nome do Senhor aqui. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você coloque novamente a mão no seu coração e nós vamos orar brevemente. Pai, que as expectativas dos teus filhos não estejam num discurso, que as expectativas dos teus filhos não estejam num louvor, mas que a expectativa dos teus filhos esteja na tua palavra, porque é o que nós precisamos. Senhor, que o Senhor se revele de uma forma específica, profunda e sobrenatural aos nossos corações nessa noite, para que possamos sair daqui diferentes de como chegamos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é com muito temor, se o pessoal quiser colocar o telão para mim, é com muito temor que eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje. E tudo o que eu vou falar aqui, Deus falou comigo antes, e me moeu antes, e eu tenho certeza que vai me moer daqui a pouco, na próxima semana também. Então o tema da mensagem dessa noite é: Deus continua sendo Deus. Em que sentido, pastora, que você quer comunicar isso a nós hoje? O que eu quero falar para vocês hoje é que antes de tudo, nós precisamos entender algo. Que independentemente de como vemos a Deus, Aleph, ou como achamos que Deus é, ou qual seja o nível de revelação que nós temos quanto à natureza e quanto aos atributos que Deus possui, Ele continua sendo Deus. Independentemente da nossa fidelidade, independentemente da nossa devoção, independentemente do nível da nossa entrega, independentemente da nossa ciência acerca de quem Ele é ou não é, Deus continua assentado no seu trono. Deus continua sendo exaltado. Deus continua com todo o poderio e com toda a autoridade. Deus continua com o cetro de justiça em suas mãos. Deus continua completamente digno de ser honrado, completamente digno de ser temido, completamente digno de ser glorificado. Então, independentemente de como vemos, achamos ou até mesmo idealizamos quem o Senhor é, os anjos, de forma ininterrupta, continuam a declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Constantemente eles declaram a isso, o que nos faz entender e pensar o que esses anjos veem. Que 24 horas do seu dia se prostram, e a única coisa que conseguem declarar é santo, tamanha santidade que o nosso Deus possui. O que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que Deus ele não pode ser pego de surpresa. Deus não pode ser enganado. Deus não pode ser surpreendido.
A palavra fala que os olhos de Deus estão por toda a terra. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, em todas as pessoas e em todos os lugares. E o que eu quero te dizer nessa noite, e glória a Deus por isso, é que essa natureza de Deus, ela não pode ser corrompida. Essa natureza de Deus não pode ser modificada. Essa natureza de Deus, ela não pode ser destruída. Porque mesmo que nós venhamos a mudar, sermos infiéis, ou não temê-lo, Deus não muda quem Ele é. A sua fidelidade não está condicionada a nós, e glória a Deus por isso. E o nome do Senhor continua sendo bendito, poderoso e entronizado para todo o sempre. Portanto, como eu disse anteriormente, o nosso nível de revelação de quem Deus é não muda quem Ele é e nem como Ele age. Mas o nosso nível de revelação de quem Deus é interfere diretamente em quem nós somos e em como agimos. Sim, a maneira com que você age, a maneira com que você pensa, a maneira com que você se porta, as suas prioridades, todas indiscutivelmente são definidas por ter ou por não ter uma revelação clara e digna de quem Deus é e do que Ele fez por você. Por isso que a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual tem sido o seu nível de revelação de Deus? E mais do que isso, quanto dos seus dias você tem gastado em buscar mais profundidade dessa revelação? Sabe por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós nos frustramos com tantas coisas. Depositamos a nossa confiança em homens por tantas vezes. Por quê? Porque nos esquecemos de buscar o que verdadeiramente importa. Porque nos esquecemos de fazer aquilo que fomos criados para fazer. Que é conhecermos o Senhor. Que é glorificarmos o nome dEle. Então eu creio que o Senhor está nos chamando. Está chamando a sua igreja. Para que venhamos entender que independentemente de pandemia, independentemente de cenário político, independentemente das circunstâncias que te rondam, Deus continua assentado no seu trono, governando as nações com justiça, com graça e com poder. Só que hoje nós vivemos em um mundo, em um contexto social que é marcado, e mais do que isso, é direcionado, é guiado e até mesmo engrandecido por meio das emoções. Se eu sinto, eu sou parte de algo. Mas também se eu não sinto, daí eu não me encaixo mais naquele lugar. Se eu sinto que eu sou algo, então eu me torno aquilo que eu sinto. E quando eu não sentir, quem eu vou ser? O que eu vou fazer? Se eu sinto que eu devo me aproximar de Deus, então eu me aproximo. Mas se eu sinto da mesma forma que não tenho que me aproximar, me afasto, como que eu vou condicionar o que eu fui criado para ser em um sentimento? E aí você pode estar pensando, não, mas isso não acontece. Acontece. Acontece muito, eu escuto muito. Não sinto do meu coração que tenho que buscar a Deus essa semana. Meu Deus. Queridos, nós não podemos basear as nossas vidas em um sentimento. O maior erro que as pessoas estão cometendo é basear as suas vidas, fundamentar as suas identidades em algo completamente volátil, que são os sentimentos. As pessoas estão baseando quem são, as suas decisões, os seus feitos,
Em algo que pela manhã eu me sinto, à tarde já não sinto mais. E é por isso que as pessoas elas estão tão perdidas. É por isso que as identidades estão tão fragmentadas. É por isso que nós estamos tão cansados e tão frustrados, porque estamos nos movendo por sentimentalismo. Estamos nos aproximando de pessoas porque sentimos que devemos. Estamos se assentando em mesas porque sentimos que precisamos. Só que nós precisamos lembrar que do nosso coração que saem os desígnios, os maus desígnios são do nosso coração. Então o nosso coração não é um lugar confiável. E mais do que isso, essa sociedade está baseando os seus princípios em coisas levianas a tal ponto, Aleph, que estão deixando princípios que deveriam ser inegociáveis de lado, pelo que sentem. O que a palavra fala? Honre pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados nessa terra. Você não honra porque você sente, você não honra porque ele merece, você não honra porque ele te presenteia, você não honra porque ele te honra. Você honra porque Deus estabeleceu esse princípio. Trair o seu marido, trair a sua esposa, não é o certo, não é o que o princípio nos ensina. Mas tantas traições acontecem porque eu senti de fazer. E novamente o sentimento nos leva ao erro. E se fosse somente isso, mas o problema é que esses sentimentos começam a moldar quem somos. Nós, como filhos de Deus, estamos sendo moldados por algo leviano, passageiro. E aí que está o nosso principal erro, igreja. Porque nós estamos baseando o nosso ser, as nossas prioridades, em algo que passa, e não mais estamos baseando quem somos na natureza imutável de Deus. Só que o que eu quero te perguntar é: aonde nós vamos parar com isso? Só que isso não vem apenas de agora. O povo de Deus, queridos, ele é especialista em confiar mais em homens, em confiar mais em circunstâncias, em confiar mais na falta do que no próprio Deus. Isso nós vemos ao longo de toda a Bíblia, sem precedentes, diferentes povos, mesmo vendo feitos extraordinários da parte de Deus nas suas vidas, preferem confiar mais na circunstância que estão passando, na falta do que não receberam, do que na provisão de Deus. Então essa é uma tendência nossa. Só que o que acontece é que essas decisões sempre custou algo ao povo. A desobediência deles sempre custou algo, a morte. Só que hoje Deus não dizima mais o povo, Ele não lança fogo do céu e mata todo mundo. Deus não faz mais isso. Só que você morre espiritualmente. E talvez seja uma morte, eu acho que até pior. Porque você está distante de Deus. Só que mesmo assim, aquele povo, que é muito diferente de nós, né? Muito diferente. Isso não acontece aqui em Chapecó. Continua a preferir os homens, continua a preferir os sentimentos. E os discípulos de Jesus são um exemplo muito claro disso. Porque em duas situações Jesus fala: entrem no barco e vão até o outro lado da margem. Jesus não disse só apenas entrem no barco e vão. Nas duas vezes Jesus fala: entrem no barco e vão até o outro lado. Então antes de sair de terra firme, eles tinham um direcionamento claro e muito objetivo, que não precisava muito esforço para entender o que Jesus estava falando. Não era uma parábola, era muito claro. Vão até o outro lado. Só que no meio do percurso, uma tempestade assola o barco. Ondas assolam o barco. O medo se instala naquele lugar.
E aí eles esquecem do direcionamento que Deus tinha dado. Se Jesus disse, vão até o outro lado, querido, não importa se você vai pegar chuva, tempestade, onda, você vai chegar. Só que os olhos dos discípulos passaram a ver as circunstâncias e não a palavra do que o Senhor disse para eles. Então, o que nós precisamos entender é que se nós viéssemos nos apegar mais ao que o Senhor Jesus nos fala e menos aquilo que sentimos, nós seríamos muito mais assertivos no que estamos vivendo. Nós seríamos muito mais assertivos com a nossa postura, com a nossa identidade. Só que por conta de todo esse sentimentalismo, sutilmente, o povo de Deus acabou criando idealizações, em cima de idealizações. Idealizações de quê, pastora? Idealizações acerca de quem Deus é e de que forma Deus deve agir. Você já deve ter ouvido. Se Deus quiser que eu perdoe aquela pessoa, ela vai me chamar. Se Deus quiser me dar um sinal, Ele vai mandar alguém de camisa vermelha e chapéu amarelo, para me confirmar que eu preciso ser fiel. Queridos, nós criamos idealizações. E o problema dessas idealizações acerca de Deus é que elas são baseadas no nosso senso de justiça, são baseadas no nosso querer, são baseadas no nosso sentir. E aí, porque baseamos as nossas vidas em um sentimento e em pessoas, começamos a olhar para Deus como essas pessoas são. Começamos a achar que Deus fere, que Deus trai, que Deus mente, que Deus abandona. E nos esquecemos dos atributos de Deus. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Só que porque isso acontece, esse sentimentalismo se instala, nós criamos um Deus à nossa maneira. Nós moldamos o nosso Deus. Nós criamos uma caixa para Deus e dizemos, Deus, tu vai dentro dessa caixa, tu vai se falar comigo dessa forma, tu vai se mover desse momento, nesse jeito. Aí você pensa, não, pastor, eu nunca fiz isso. E aí sabe o que acontece, queridos? É que facilmente nós começamos a perceber, sabe o quê? Que há muito mais de nós do que de Deus na nossa vida. Há muito mais de nós do que de Deus nas nossas decisões. Aí você pode dizer, não, mas aí eu quero que você pense, nos últimos 7 dias, as tuas decisões foram baseadas em você, ou por um instante você parou e disse, Deus, o que o Senhor acha melhor que eu faça aqui nessa situação? Se pararmos para analisar, o nosso dia está cheio de nós. E não tem quase nada de Deus. E sabe do que muitas vezes esse sentimentalismo e essas idealizações são resultado? É porque muitas vezes, muitas pessoas pegaram a mensagem do Evangelho pregado por Jesus e romantizaram essa mensagem. Muitos romantizaram quem Jesus é. Em alguns momentos, até parece que Jesus virou um hippie. Você já viu o hippie? Ele é paz e amor. Façam amor, não faça guerra. Ama a todos, não julga ninguém. Só que o que acontece é que sim, Jesus ama a todos. Sim, você pode se chegar a Ele exatamente da maneira com que você está. E eu sou testemunha viva disso, porque me acheguei perto do Senhor extremamente suja e completamente distante da real identidade que Ele tinha para mim. Só que o que nós não podemos nos esquecer é que o arrependimento era a centralidade da mensagem do Evangelho pregado por Jesus. Então sim, se achegue da forma com que você está, mas para que você permaneça, precisa ter arrependimento e mudança.
E então, Jesus, aos olhos de muitas pessoas, se tornou um mero hippie. Só que isso vai dar um problema quando Jesus voltar. Porque a palavra fala que Jesus foi morto como um cordeiro mudo. Não proferiu sequer uma palavra quando o maltrataram, o crucificaram, cuspiram na sua face. Só que Jesus não volta como cordeiro, não. Jesus volta como leão. E esse leão vem buscar o seu povo santo. O seu povo que o teme, o seu povo que o obedece. E aí eu quero ver o problema que vai dar. Jesus não vai voltar muito amoroso. E aí, queridos, essas pessoas pegaram o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus realizou, o que ele foi, e estão utilizando apenas da parte que lhes convém. Então todo esse sentimentalismo e essas idealizações, elas vêm por conta do quê? Porque muitos estão vivendo um evangelho de conforto e não de confronto. E eu quero te dizer, querido, que sim, Deus é amigo. Sim, Deus é pai. Sim, Deus é presente. Sim, o Senhor está aqui. Sim, o véu foi rasgado. Sim, Jesus se entregou por mim e por você. Mas a paternidade e a bondade de Deus não anulam a natureza que Ele possui. Não anula a sua autoridade, não anula o seu domínio, não anula o seu poderio. Não anula o seu controle sobre tudo e sobre todos. Jesus nos chama para uma vida de arrependimento, para uma vida de graça, só que essa graça não é uma graça barata. É uma graça que nos foi dada com um sangue vertido numa cruz de um inocente. E isso precisa nos constranger e nos trazer um senso de responsabilidade, de vivermos de maneira digna do que nos foi entregue. Então, queridos, essa evangelização essa romantização do evangelho, somada às nossas idealizações, somada às nossas opiniões, somada aos nossos métodos, acabou ocasionando alguns problemas. Além de gerar uma revelação parcial de quem Deus é e da sua natureza, gerou também um sentimentalismo que inverteu a ordem e a prioridade do povo de Deus, nos fazendo não mais compreender o que Deus de fato quer de nós. E como Deus quer de fato nos aperfeiçoar. Só que essa romantização também é responsável por algo muito sério. Porque ela fez os homens tirarem e perderem o temor a Deus. Nós perdemos o temor a Deus. E mais do que perder o temor, os homens estão destronando Deus das suas vidas. Os homens estão tirando Deus do seu trono, de autoridade, de poderio da sua vida, de governo dos seus dias. Porque estão entronizando os seus bens, estão entronizando os seus talentos, estão entronizando a sua performance, estão entronizando as suas habilidades. E tiraram Deus do trono das suas vidas. Só que o que eu vim te dizer é que Deus não mudou. Ele continua santo. Ele continua justo. Ele continua sentado no seu trono. Queridos, esse mesmo Deus que eu vos falo é o Deus que quando Moisés pede para ver a sua glória, é colocado na fenda da rocha e a mão de Deus o tampa. Porque se ele visse a plenitude da glória de Deus, ele seria um homem morto.
Esse Deus que eu vos falo hoje era aquele Deus que no Antigo Testamento se manifestava por meio de raios e trovões. Ele não mudou. Esse Deus, queridos, não é emotivo. Esse Deus, ele não é coaching. Esse Deus, ele não é político. Esse Deus vem buscar aqueles que o temem e se santificam. Esse Deus vem buscar a sua igreja adornada. Portanto, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 1 ao 6. E aqui nós vamos ver como as idealizações, elas nos atrapalham. E elas nos atrapalham de quê, pastora? Nos atrapalham de compreender a real profundidade do que Deus está querendo gerar dentro de nós. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Essa história, queridos, é uma história extremamente conhecida. Só que essa história, ela carrega em si lições preciosas sobre como Deus não se limita ao que nós idealizamos, ao que nós achamos, como os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos e muito mais elevados do que os nossos. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que quando Marta e Maria mandam um aviso para Jesus de que Lázaro está doente, o intuito do coração delas era que prontamente o Senhor iria até Lázaro, vê-lo, curá-lo. Só que a palavra é muito clara em dizer que mesmo após saber da doença que esse homem tinha, esse homem a quem ele amava, ele permaneceu mais 2 dias na cidade onde ele estava. Tempo o suficiente para que Lázaro morresse. E é por isso que eu comecei, antes de ler esse texto, dizendo que as nossas idealizações nos atrapalham de entender o que Deus quer fazer em nós, porque Deus não queria dar para Lázaro o testemunho de dizer: Deus me curou de uma enfermidade. Deus queria dar para Lázaro o testemunho de dizer: eu ressuscitei dos mortos. Só que não é todo mundo que está pronto para viver isso. E mais do que isso, essa passagem ela nos ensina que Jesus ele não se move por urgência. Jesus não se move por desespero. Jesus se move por propósito. E mais do que isso, se move dentro do tempo dele e não do nosso tempo. E aí a palavra continua. E a palavra nos diz que imediatamente após saber da notícia, Jesus já falou acerca de uma motivação muito maior que existia por detrás daquilo que estava acontecendo. Que aquela doença não possuía o fim que os olhos humanos poderiam contemplar, que seria a morte. Aquela doença tinha um propósito maior, que era glorificar o nome do Senhor. A doença veio para glorificar o nome do Senhor. Mas como assim? Deus não tem que me curar? E então Jesus se dirige até Betânia, aonde Lázaro estava. E olha o que acontece aqui no capítulo 11, no versículo 17. Olha o que acontece aqui. Deixa eu abrir aqui. 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta sendo Marta.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Aí mais para frente diz: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mais alguns versículos para frente, os judeus que ali estavam disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Então o que nós vemos aqui é que esse ambiente em Betânia estava completamente cheio de incredulidade e de frustração. Nem Marta, nem Maria, nem os judeus, nem nenhuma sequer pessoa que estava ali estavam compreendendo o que Jesus ia fazer. Mesmo que Jesus tinha dito: Lázaro vai ressuscitar, eles não compreendiam. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão apegados à forma que nós idealizamos que Deus iria nos curar, que Deus iria nos responder, que por conta dessa idealização não conseguimos perceber a mão dele nos sustentando todos os dias. O que eu quero te dizer, querido, e eu sinto em te dizer isso, é que a forma que Deus irá fazer na sua vida é completamente diferente do que você idealizou ou do que você acha melhor para você. E é justamente nesse momento que nós precisamos entender que para que o agir de Deus de fato se manifeste na nossa vida, muitas frustrações vão precisar acontecer. E o que eu quero te pedir, você está disposto a isso? Só que o que eu quero te dizer é que você vai ser frustrado, para que então você possa ser surpreendido por uma revelação muito maior da glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Queridos, aos olhos de todos ali não tinha mais o que ser feito. Lázaro estava morto, fazia 4 dias. Aos olhos limitados da humanidade não há mais solução para a morte. Só que para Deus nada é impossível. Então, se nós gastássemos mais tempo buscando uma revelação de Deus e da sua vontade para nossas vidas, não andaríamos tão desesperados e tão aflitos. Só que o texto continua. Até que Jesus, de fato, chama Lázaro para fora. Ele grita de fora do sepulcro: Lázaro, vem para fora. E prontamente Lázaro sai do sepulcro. Sabe o que é mais interessante dessa história? É que de todos que estavam ali, o único que ouviu a voz do mestre e obedeceu sem pestanejar, sem titubear, sem pensar, o único que compreendeu o que estava acontecendo de fato foi Lázaro, o morto. Por quê? Porque morto não tem idealização. Morto não tem opinião própria. Morto não tem sentimentalismo. Morto só tem uma opção: obedecer. E é por isso que todos os dias o Senhor já nos disse: é preciso morrer para si mesmo, para que então possamos ouvir claramente o que o Senhor quer falar conosco. Portanto, que a partir dessa noite, a nossa oração constantemente seja: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a tua vontade cresça na minha vida, que o teu aperfeiçoamento cresça na minha vida. Que os frutos do teu Espírito cresçam em mim, que o temor ao Senhor cresça em mim. E não seja mais eu. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos amadurecer, para que possamos ser alimentados com um alimento sólido, para que então Ele possa confiar em nossas mãos responsabilidades acerca do seu reino. E para finalizarmos, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. E olha o que está acontecendo aqui. Nesse momento nós vamos entender o que de fato acontece quando um homem recebe uma revelação de quem Deus é. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado.
e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E o vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós vemos aqui é o chamado de Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia. Talvez um dos principais e mais citados no Novo Testamento. Um dos principais que profetizou acerca da vinda de Jesus. É em Isaías 9 que fala sobre o nascimento do Senhor. Só que toda essa profetização e toda essa responsabilidade que Deus lhe confiou teve um porquê. Uma revelação de quem Deus era. Isaías viu Deus sentado no seu trono. Isaías viu Deus sendo glorificado pelos anjos. E em toda a Bíblia, se eu não me engano, são 2 ou 3 vezes que isso acontece. Porque essa é uma revelação gigantesca. Então, rapidamente, eu quero analisar com vocês algumas coisas nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que nós vemos que antes de Isaías ser comissionado por Deus, Deus se revela a ele de maneira personificada. E essa revelação, ela tem um poder de transformar muitas coisas dentro de nós. Aí você pode estar se perguntando: mas pastor, eu nunca vi Deus sentado no seu trono com os seus serafins. Mas essa palavra vai te dar a revelação de quem Ele é. E você precisa se agarrar a ela todos os dias. E é essa revelação de quem Deus é que vai colocar o nosso coração no lugar certo. Que vai nos fazer devolver a Deus o seu devido lugar em nossas vidas, que é o trono. Porque foi diante dessa visão que Isaías temeu o Senhor. A palavra também fala que das vozes dos anjos que adoravam ao Senhor eram tão fortes que as batentes do templo, das portas, começaram a tremer. E o que eu quero te dizer nessa noite é que toda vez que você tiver uma revelação, uma visão clara de quem Deus é, as estruturas da sua religiosidade vão ser abaladas. Para que então uma nova fundamentação seja edificada. Fundamentação essa baseada em quem Deus é. O Senhor dos senhores e o eterno Deus. E não mais uma fundamentação baseada no que a religião nos ensina. Queridos, uma revelação profunda da glória de Deus nos lembra quem de fato somos. Homens de lábios impuros. Só que ela não somente nos mostra a nossa condição perante Deus, mas ela também vem, nos purifica, nos redime, nos perdoa. Então a revelação da glória de Deus vai te purificar, vai te redimir, vai te perdoar. E então somente após tudo isso, que Deus conclama em alto bom som: a quem eu enviarei. Porque antes de você ser enviado, antes de você ser comissionado, antes de o eis-me aqui, é necessário reconhecer quem Deus de fato é. Em todo o seu poderio, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Antes do eis-me aqui, foi preciso devolver o trono para Deus. Foi preciso romper estruturas religiosas. Foi preciso reconhecer a nossa fraqueza e entender que somente em Deus nós podemos algo. Só que sabe qual que é o problema?
é que hoje em dia tem muito eis-me aqui, sem transformação de caráter, sem revelação de quem Deus é, sem temor, sem purificação, sem entender de fato o que essas palavras simbolizam e principalmente o custo que há por detrás delas. Porque é muito bonito dizer eis-me aqui, mas isso vai te custar tudo. Portanto, o que nós precisamos, igreja, e o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é que nós precisamos mais revelação de quem o Senhor é e menos de quem nós somos. Nós estamos tomados por perguntas: quem eu sou, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito, quais são os meus dons, os meus talentos. E essa é uma estratégia antiga da serpente de fazer a igreja olhar para si, para suas habilidades, para o que pode. E não mais para quem Deus é ou para quem Deus pode fazer. A serpente falou isso para Eva no Éden. Você vai ser como Deus. Só que, queridos, nós não fomos chamados para ser como Deus. Nós fomos chamados para obedecê-lo, para temê-lo e para glorificá-lo. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma revelação clara do Senhor. Porque é quando temos essa revelação clara que aí entendemos quem somos e por que fomos chamados. A resposta não está em nós, a resposta está nele. A tua identidade não está em livros, a tua identidade não está em cursos, a tua identidade está escondida em Deus. Busque-a. E para nós finalizarmos, eu quero ler com vocês Isaías 40. A banda pode subir. E olha o que diz aqui. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe ou nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno? O Criador de toda a terra. Ele não se cansa e muito menos fica exausto. E a sua sabedoria é insondável. Queridos, quem somos nós para questionar a Deus? Para questionar as suas formas, os seus meios? Só que há um chamado de Deus nessa noite para que nós possamos devolver o trono das nossas vidas para o Senhor. Para que Ele possa governar. Para que nós possamos experimentar o melhor do que Ele tem preparado para nós aqui. Isso só acontece quando devolvemos para Ele este lugar. Só que Deus ainda nos mostra quais são as recompensas para aqueles que esperam nele. Pode se colocar de pé. E eu quero finalizar com esse texto, porque essas recompensas que o Senhor tem para aqueles que nele confiam e para aqueles que nele temem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que o Senhor tem para você. Voos tão altos que você nem sequer pode imaginar, só que tudo isso começa com uma revelação de quem Deus é. Portanto, ao som dessa canção, eu quero que você fale com o seu Deus. Eu não sei qual é o seu nível de revelação sobre quem Deus é. Sobre o que Ele pode fazer, sobre quais são os meios que Ele quer gerar em você um caráter aprovado. Queridos, é noite de destruirmos as nossas idealizações. É noite de nos apegarmos à verdade do céu. É noite de voltarmos à essência, a temer ao Senhor por quem Ele é. Fale com Deus. Ele te trouxe aqui para restituir a sua vida, para restituir os seus dias, para salvar o seu casamento, para consolidar a sua família, para te dar um envio e uma missão.